Olá, meus amigos produtores rurais do Brasil inteiro, vocês simpatizantes do agronegócio, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, sócio proprietário da empresa CR Gestão Consultoria. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre PIB e balança comercial ou custo e margem de lucro, o que mais importa? Mas antes eu quero fazer uma observação que estarei colocando aqui no meu canal do YouTube mais um vídeo, ou o próximo vídeo, que vai falar sobre custo de produção e custo operacional. As confusões na interpretação de cada um deles, e é essa confusão, na minha experiência e no meu conhecimento, que tem causado o maior espanto perante alguns investidores que calculam somente uma parte, desconsideram outra, e naquele imediatismo e sensacionalismo acabam tendo resultados negativos e às vezes culpam determinadas culturas, determinadas produções, que na realidade a culpa não é dessa operação, em si da falta de interpretação e conhecimento sobre resultados, e isso tem causado muito espanto, mesmo em algumas produções, em algumas operações que apresentam uma boa rentabilidade, uma boa lucratividade. Mas no Brasil, de uma maneira geral, na cabeça de todos nós, o sensacionalismo e o imediatismo imperam. Às vezes operações, ou na grande maioria das operações que apresentam resultados positivos, uma boa expectativa, principalmente quando a gente pensa em lucratividade, acabam sendo colocadas à prova porque a falta de preparo daqueles que acham que só ter dinheiro é o fator principal para ter lucro e acabam pulando etapas ou não analisando etapas e no final, na última análise, o resultado negativo aparece, acabam de certa forma fazendo com que nós venhamos a desacreditar de algumas situações, e nesse vídeo eu vou deixar claro para vocês aqui. PIB e balança comercial. O que quer dizer? Para mim, na minha interpretação, ele é uma parte, ou eles são uma parte apenas de uma série de análises que nós precisamos fazer para saber se algo está bem ou não está bem. Eu já acompanhei empresas pelo Brasil com grandes faturamentos recordes, como as pessoas gostam de falar, alguns gostam de falar, quando o assunto é agronegócio, e que tiveram prejuízos. Então, na minha interpretação, se nós vamos adentrar, seja na agricultura ou na pecuária, ou seja, na produção de grãos ou na produção de proteína animal, o que mais nos importa? Custos e margem de lucro. Essa parte aqui, para qualquer negócio do agro, de uma maneira geral, deveria ser o ponto principal. E não nós vivermos a fantasia, nós vivermos essa ilusão de PIB e balança comercial, e eu que tenho acompanhado o agro e tenho colocado aqui vídeos mostrando o outro lado da moeda, essa interpretação de PIB e balança comercial acaba jogando para debaixo do tapete os inúmeros problemas que nós temos. Então, PIB e balança comercial. Quando a gente fala em agronegócio, o PIB e a balança comercial se refletem diretamente na política. Fica muito fácil fazer marketing político quando a gente fala em PIB, representatividade do PIB, né? Quando a gente fala em balança comercial, superávit primário, fica muito fácil usar a favor de qualquer político. Mas quando a gente fala em custo e margem de lucro, a gente está falando em resultado, né? Quando a gente fala em agronegócio, PIB e balança comercial, o Brasil se mostra um país sem planejamento, sem organização, que vive de sazonalidade e imediatismo. Mas quando eu falo de resultado, eu falo em planejamento, eu falo em organização, desenvolvimento e foco no resultado. Mesmo que às vezes o resultado não seja o esperado, mas quando a gente trabalha planejado, organizado, dominando a situação, fica muito fácil interpretar esses números e apresentar uma proposta, um plano de ação que possa reverter esse resultado que não foi satisfatório, nem para a produção de grãos e nem também para a produção de proteína animal. O agronegócio ele é dividido em setores. Se nós fizermos um raio-x rápido, nós temos setor primário, secundário e terciário. Se nós fizermos uma análise um pouquinho à frente, nós vamos ver dois mercados bem distintos, ambos dependendo de uma moeda, mas essa moeda interfere na produção. O agronegócio brasileiro está muito fácil de ser interpretado. O agronegócio brasileiro é muito fácil ter um planejamento e uma organização que faça do Brasil uma referência. Não o Brasil celeiro do mundo, não o Brasil que vai sustentar a necessidade
mundial de 50% no consumo de alimentos. Não, o Brasil nunca vai fazer isso. O Brasil nunca vai sustentar essa necessidade de 50%, né, do mercado mundial com relação a alimentos. Nós não temos, é proporção. Nós não temos essa condição. E parem de se enganar. Deixem a arrogância de lado e o Brasil não será o celeiro do mundo e nem tampouco aquele país que vai sustentar essa amplitude toda por alimentos. O Brasil vai ser uma grande representatividade, sim, no fornecimento de alimentos para o mundo. Mas nessa desorganização que nós vivemos internamente, nada vai acontecer. Esqueçam. Esqueçam disso porque nós não temos condições. E eu aqui faço um desafio para ministro da Agricultura, eu faço um desafio para professores universitários, para quem quer que seja, para nós debatermos. Porque essa loucura que foi criada a nível de Brasil, ela não existe e nem nunca vai existir, certo? Então, aqui estão as análises sobre agronegócio. Quando eu pego para analisar a produção de grãos no Brasil ou a de proteína animal, inúmeros fatores e a análise correta, né, do que deveria ser feito para que nós pudéssemos ter um bom resultado lá no final de cada operação, ele não existe. Porque o Brasil é um país da sazonalidade. E o que isso quer dizer? Vira-se para um determinado mercado que está comprando mais, qualquer um que tem um pouco de capital investe naquilo, não faz conta, não faz análise, o mercado consome, tu coloca um monte de dinheiro, tu analisa fluxo de caixa apenas na tua frente, e isso serve para produtores rurais, para empresas e para um país. Analisar o volume que entra é muito fácil. Analisar o volume que entra numa propriedade rural, o volume que entra numa empresa, o volume que entra financeiramente falando num estado ou que entra num país, ele pode ser usado de uma maneira inadequada muito facilmente. E nós, povo brasileiro, nos deixamos enganar ou nós nos iludimos com certas afirmações que não existem. Então, falar em volume, superávit primário, o Brasil está exportando mais do que importando, está entrando mais dólar no Brasil, faturamento foi recorde. O que isso quer dizer? Se nós pegarmos o faturamento recorde da exportação e viermos analisando cada setor de trás para frente, né? Setor terciário, secundário e primário, e todos estiverem ganhando, ok. E eu ainda fico meio que às vezes estarrecido de ver que algumas pessoas acreditam nessas falsas mentiras de que nós estamos bem e nós não estamos bem. PIB e balança comercial não tem nada a ver com custo e margem de lucro. E enquanto nós estivermos trabalhando esse lado da moeda, o agronegócio brasileiro vai estar sempre à beira de um grande abismo. Então, em termos de resumo, para nós trabalharmos com proteína animal ou grãos, independentemente da cultura, da cadeia produtiva, ou se é pequeno ou médio produtor, e outra situação que precisa acabar é essa questão de pequeno produtor, grande produtor. Nós estamos falando da terra, do preparo da terra, da plantação, nós estamos falando da colheita e da comercialização. Pequenos, médios ou grandes. O que difere nessas situações é o volume financeiro, o produto e o mercado. E que, para os pequenos e médios produtores, a garantia de comercialização não existe. Ela é muito ainda tendenciosa, ela é muito irregular. Mas às vezes para os grandes produtores também. A tal da produção em massa que acontece, às vezes por essa sazonalidade de mercado, acaba levando à saturação desse mercado e o prejuízo é grande também. Então, se nós pararmos para analisar, os problemas são iguais. Nós precisamos de competência, conteúdo e boa vontade. Nós precisamos de um ministro ou de uma ministra da Agricultura, e não precisa separar ministérios, não, isso aí é a cara da incompetência. Nós precisamos ter um bom ministro ou uma boa ministra da Agricultura, depois uma gestão independente, depois uma grande equipe, partindo de princípios e de pontos específicos, de indicadores de desempenho dentro desse setor, que mostre exatamente onde é que são os principais gargalos. Depois a gente começa a tomar as atitudes e planejar. Planejamento, organização, desenvolvimento e resultado. É isso que precisa. O Brasil entra governo, sai governo, é um bando de pessoas que não sabem para que lado vai e nem de que lado vem. Usam o imediatismo e o sensacionalismo para impressionar o povo e, na realidade, ações e atitudes são muito poucas. Então, nós precisamos analisar isso. Deixar, né, os problemas em evidência, né, deixar logo ao lado do planejamento básico os problemas, porque eles precisam ser tratados.
E o agronegócio brasileiro não está bem porque nós temos problemas no setor primário, secundário e terciário. Algumas mentiras e enganações que foram ditas no governo passado, a mim nunca me entusiasmaram. Nós temos problemas e o agronegócio não está bem. Os problemas precisam ser tratados também. Mas quando eu quero desenvolver um setor, eu preciso trabalhar, né, a base preciso ter um entendimento da base, e nenhum ministro daí tem, tá? Os ministros e ministras que passaram pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, somente tiveram interesse político. Preparar o alicerce para a próxima eleição, ser deputado ou senador, só, ponto final e acabou aí. Arrogantes, prepotentes, que só pensavam no seu umbigo e nada mais. Então, partindo desse princípio, proteína animal e grãos, eu preciso ter viabilidade. Não importa se a minha propriedade rural ela é pequena, média ou grande, se a minha indústria é pequena, média ou grande. Eu preciso analisar, eu estou trabalhando numa empresa a céu aberto ou numa empresa estrutural, com uma estrutura física que me livra, pelo menos, dos problemas e fatores climáticos, né? Aí eu monto a minha empresa, mas para mim, idealizar uma ideia de negócio, eu preciso buscar a viabilidade, dentre eles, viabilidade financeira e operacional. Essa é a base do negócio. Eu vou produzir alface, eu vou produzir couve, eu vou plantar milho, eu vou plantar café, eu vou plantar feijão, trigo. Eu preciso buscar viabilidade, eu não posso entrar na onda do mercado como muitos fazem. Pessoas que não têm o conhecimento, o entendimento e a visão total sobre o assunto, investem um monte de dinheiro, quebram e depois jogam a culpa nos outros. Então eu preciso de viabilidade. Eu preciso na financeira buscar recursos, entender esses recursos financeiros, a partir dos juros, dos prazos e das garantias que me são impostas pelas instituições financeiras. Eu preciso entender a parte operacional, eu preciso dominar a questão do campo, o que eu vou fazer na minha propriedade para mim poder aumentar o meu giro de produção dentro da propriedade rural, para mim ter mais épocas do ano com faturamento, investir correto no campo, entendendo a realidade e a capacidade da indústria em produzir e dos mercados em absorver. Isso serve para proteína animal e também para grãos, o raciocínio é o mesmo. Se alguém diz que é diferente, está mentindo, a base do raciocínio é a mesma. Mesmo que o Brasil seja um país de commodity, vamos pegar aí a questão da soja, do milho, que a grande maioria planta, colhe e já comercializa o grão como commodity, isso é uma parte que mostra também a incompetência e a irresponsabilidade do Brasil, de não ter um planejamento e uma organização para beneficiar, transformar esse produto para que nós pudéssemos comercializar com maior margem de lucro. Então aqui é incompetência interna. O Brasil, em termos de agronegócio, a realidade é essa. Entra ano e sai ano e o nosso atestado de incompetência ele é assinado por todos os ministros da agricultura que lá passam e também pelos presidentes da República. É impressionante. A incompetência e a incapacidade. Esse atestado já virou um certificado bonito, até com uma grande moldura de incompetência e incapacidade. Essa é a nossa verdade. Depois de fazer a viabilidade, e eu volto a dizer, esse planejamento é para pequenos, médios e grandes, para indústrias a céu aberto e as que não são a céu aberto. Para todos aqueles que querem, de uma certa forma, começar a operar junto ao setor de agronegócio diretamente e que tenham a certeza que a partir desse projeto de viabilidade eles vão ter bons resultados. Aqui é o nosso maior problema, o nosso maior gargalo. Está na falta de capacidade de interpretação, de entendimento, de conhecimento sobre custos. Os custos definem se uma empresa, seja ela propriedade rural ou uma indústria, vão ganhar ou vão perder dinheiro. Se vão se manter no mercado ou vão fechar as portas. Porque muito poucas pessoas conhecem o que é custo. Planilha de Excel não é custo, esqueçam isso. Nós precisamos destrinchar mais as informações para saber o que são custos diretos, aqueles que incidem direto sobre a produção, os indiretos, os variáveis, os invariáveis, as despesas e os gastos totais. E aqui entra naquela questão de custo de produção e custo operacional. Muitas pessoas se perdem e perdem muito dinheiro por não saber interpretar isso, muitas das vezes por se iludir.
Pego um custo de produção por hectare, o da soja, 15 mil reais por hectare, vai um pouco mais, um pouco menos. Aí isso vai dar mais ou menos cento e poucos reais o saco de soja. Aí estão vendendo a soja a 146, poxa, eu estou ganhando 30 reais, 35, 40 reais, mas esquece de ver depreciação, os custos indiretos, as despesas indiretas, variáveis. Existe um monte de situações dentro de uma propriedade rural que é aquela produção, aquele grão ou aquela proteína animal que dali está saindo que paga a conta. Paga as despesas da casa, a despesa dos carros, paga todo o custo dentro da propriedade rural, mas muitas pessoas acham apenas que é o custo operacional, o custo de produção que define o que eu gasto para produzir um saco de soja e o preço da soja que está saindo lá fora. É por isso que essa fantasia e essas falsas informações sobre produtividade e volume exportado, que de uma certa forma me causam espanto, como algumas pessoas ainda se iludem com essa situação. Então, eu preciso trabalhar com demonstrativos de resultado gerencial, principalmente financeiro, seja para a produção de proteína animal ou para a produção de grãos. Eu preciso analisar o que acontece diariamente, eu preciso me profissionalizar no campo ou na indústria, para entender o que eu gasto por dia, por mês e por ano, quanto a minha produção daquela colheita, principalmente porque nós falamos de safra, ela vai representar o seu montante ao longo do ano, que vai me cobrir as despesas de janeiro a dezembro. Eu preciso ter essa análise, porque senão eu desconsidero o que eu gasto antes e depois e crio uma falsa ideia de que eu estou tendo lucro. E que na realidade, quando eu vou pagar lá aquele aporte financeiro que eu busquei com todos aqueles juros, eu desconsidero. Porque a minha atenção está diretamente ligada aos custos de produção. Custo por hectare, é só o que a gente vê falar. E estão totalmente e completamente errados. Eu preciso tratar o custo de produção para saber o grão, para saber a minha matéria-prima quanto custou para produzir. Mas preciso considerar todo o entorno para saber exatamente o que eu estou gastando na minha propriedade rural com aquele fim daquela produção, seja para boi ou seja para grãos, para saber se essas despesas totais, a partir do que eu estou vendendo, está me deixando lucro ou não. Essa é a realidade. Então, analisando dia, mês e ano, eu preciso ver todas as variáveis que acontecem. Quando eu parto para a parte industrial, existem inúmeras variedades, inúmeras variáveis, variáveis com a matéria-prima que me dá inúmeros resultados, seja na parte de mão de obra, que ainda é a grande operação das indústrias, é mão de obra e não é uma parte mecanizada, e eu preciso saber também as variáveis dentro da lavoura, principalmente climáticas, que têm uma incidência negativa muito grande no resultado. E aí fazer essa análise total da porteira para dentro, o que me custa a minha propriedade rural, porque é aquela matéria-prima, seja grãos ou proteína animal, que vai pagar a conta total. Então estão iludindo, estão mentindo a nível de Brasil, que determinadas culturas estão deixando uma grande margem de lucro. Não é real, não é verdadeiro. E se nós não sairmos desse mundo de falsas mentiras, de falsas verdades, nós não vamos conseguir fazer a interpretação correta e nós vamos cada vez mais aumentar o endividamento, cada vez mais viver de PIB e balança comercial e não de custo e margem de lucro junto ao agronegócio. Nós vamos avançar. Mercados. Eu preciso, a partir do meu projeto de viabilidade, saber se eu vou trabalhar no mercado interno ou se eu vou trabalhar com o mercado externo, seja na proteína animal ou seja nos grãos. Porque no mercado interno eu trabalho com atacado com um preço, varejo um preço, e cada qual com seus volumes. Eu trabalho com uma produção tradicional, aquela que faz com que a minha marca entre no mercado, que eu ganhe no volume e menos margem de lucro. E eu trabalho com produtos específicos, e aqui eu preciso de planejamento, para saber quanto por cento eu trabalho em cada mercado, e a partir desse percentual eu desenvolvo o meu planejamento para ganhar uma certa margem de lucro maior ou menor. E isso serve para a proteína como para grãos. Eu vou trabalhar com um certo tipo de grãos, no varejo ou no mercado. Eu vou trabalhar com commodity ou eu vou trabalhar com um produto transformado, beneficiado. E cada qual, quando eu analiso o mercado externo a partir da alta valorização do dólar ou não, e é um grande fator determinante para mim ganhar mais ou menos dinheiro, é o dólar, não adianta. Por isso que dentro do Brasil, se nós fôssemos um país organizado, o Ministério da Agricultura teria uma grande preocupação em nós reduzirmos o custo de produção para pequenos, médios ou grandes.
viabilizando primeiro de tudo um resultado dentro do mercado interno. Se eu conseguir fazer a minha produção ter lucro dentro do mercado interno, o mercado externo será realmente para o produtor, para o agronegócio nadar de braçada e ter um grande lucro. Mas como o Brasil vive dessa ilusão de resultado, nós vamos direcionar a nossa produção para um mercado que paga mais, porque os demais mercados não vão conseguir viabilidade, porque o custo de produção é alto e aí vira essa bagunça que nós vivemos. Então, no mercado externo, a base para trabalhar com ele será a valorização do dólar, mas se eu tiver custo de produção controlado, eu vou saber qual é o produto que o mercado busca, qual é o volume e vou fazer a minha análise de resultado financeiro a partir da valorização do dólar. É simples de trabalhar, muito simples as questões mercadológicas, mas se vocês analisarem, tudo começa com o custo. A partir do mercado eu vou para o preço. Bom, eu tenho uma média, quem trabalha de forma organizada, uma média prevista e uma média realizada. E quando eu tenho um projeto de viabilidade bem feito, o previsto e o realizado, a diferença é muito pouca. Não vai acontecer nada, a não ser que o mercado mundial paralise do dia para a noite e aí os prejuízos serão para todo mundo. Então, quando eu trabalho o preço a partir dos meus custos bem definidos, o mercado já sendo a base da minha produção, eu vou ter um preço bem real entre previsto e realizado, e é muito fácil, quando eu entro nessa questão de viabilidade, fazer uma análise sobre o que vem acontecendo nos últimos 5 anos para mim poder ter, de fato, a verdadeira realidade sobre aquilo que eu estou querendo participar. A gente chama de price, a gente faz uma análise total para saber nos últimos anos quais foram as variáveis, o que de fato aconteceu de maneira negativa. Dentro da viabilidade isso já deve acontecer, porque quando eu controlei os custos, defini mercados e aí eu vou trabalhar o preço, venda, a partir da análise de venda, seguindo essas características todas de mercado, eu tenho uma realidade muito próxima da prevista. Então surpresas não vão acontecer, o resultado vai andar muito próximo daquilo que eu havia previsto. Salvo indústrias ou propriedades rurais que começam do zero, que precisam ter um investimento muito alto, a questão do investimento também parte de uma análise separada. O resultado da operação é um e a minha previsão de retorno sobre aquilo que eu investi é outra. Eu vou disponibilizar mais capital, mas o resultado operacional ele é visto e analisado de uma maneira separada. E por fim, eu vou para o resultado. Quando eu trabalho organizado dessa forma, eu vou ter resultado positivo e lucro. Mas no Brasil, que é um país imediatista, desorganizado, bagunçado, que vive de preferências e de prioridades para uns, o negativo e o prejuízo acontecem muito, muito, muito. Porque falta consideração por parte de governos, seja federal ou estadual, falta uma consideração de levar a informação, investir corretamente, trabalhar de uma forma organizada para que esse nosso produtor rural altamente competitivo que nós temos, possa ter mais condições e argumentos para analisarem as suas propriedades rurais a partir da definição daquela produção que eles têm idealizado na cabeça, partindo de um princípio desta análise para que lá no final, na hora da comercialização da sua matéria-prima, eles possam ter lucro. É simples, é básico, é um conhecimento de uma certa forma até nos causa uma surpresa ser tão simples como aqui está sendo demonstrado. Mas essa é a base. E nós precisamos trabalhar com essa base se nós quisermos que o agronegócio brasileiro, seja na produção de proteína animal ou grãos, consiga ter lucro e um lucro real. Não essas mentiras que estão sendo ditas, essas questões ligadas inteiramente à política, em primeiro lugar, que vêm sendo ditas e afirmadas ao longo dos anos, e quando nós vamos analisar o agronegócio verdadeiro, não o agronegócio de Brasília, nós vamos ver que nós estamos muito mal. Estamos cada vez pior e nós precisamos nos organizar para que esse país com tantas características possa ser uma referência mundial em produção de alimentos.